Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, aula de hoje, termologia, diagrama de fases. Essa matéria é uma continuidade de mudanças de estado, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais aquela transição entre um estado da matéria e outro. Por exemplo, entre o estado sólido e o estado líquido, nós temos a fusão e o processo inverso, a solidificação. E aí nós vamos analisar isso com um pouquinho mais de profundidade. Inclusive, nós vamos dar para aquele gráfico que foi feito uma cara bem diferente, que é o chamado diagrama de fases, ok? Bom, recordando o seguinte, os estados de agregação da matéria, nós falamos sobre isso, sólido, líquido e gasoso. E aí, esses estados diferem entre si pelo arranjo dos átomos ou moléculas e pela intensidade da força de coesão entre eles, algo que eu também falei na aula de mudanças de estado. Lembrando que a passagem do estado sólido para o estado líquido é a fusão, do estado líquido para o gasoso é a ebulição ou vaporização, tem uma diferença entre as duas, nós vamos destacar isso hoje. E aí nós temos do sólido para o gasoso direto, que é a sublimação direta. Lembrando que do sólido para o gasoso, nós temos que dar calor para a substância. E aí nós classificamos isso como reações endotérmicas, ou seja, absorção de calor. A passagem do estado gasoso para o estado líquido é a liquefação ou condensação, também vamos falar da diferença entre as duas. Do líquido para o sólido, a solidificação. E a passagem do gasoso direto para o sólido é a sublimação inversa. Lembrando que para essa transição nós temos que retirar calor, ou seja, as reações são chamadas de exotérmicas, beleza? Bom, vamos lá, um pouquinho de conteúdo sobre os estados da matéria. Falamos disso, vamos reforçar novamente. Estado sólido. A intensidade da força de coesão entre os átomos e moléculas ela é intensa, a agitação molecular ela é pequena, volumes e formas constantes e praticamente incompressíveis, ou seja, você dificilmente consegue comprimir o estado sólido. Está aí uma placa, por exemplo, metálica, e aí você observa o estado de agregação das moléculas muito unidas, força atrativa grande, um formato cristalino bem definido para o estado sólido. Estado líquido, a intensidade da força de coesão entre os átomos e moléculas é menor, tem uma maior agitação molecular, é claro, o que permite uma movimentação atômica, e aí nós temos o seguinte, tem uma movimentação maior, você vai ter volume e formas bem variáveis, e praticamente também incompressíveis. Aí é que está o detalhe, se você pegar um líquido, colocou num copo, ele começa a ocupar o volume, o formato do recipiente que ele está contido. As moléculas internas, microscópicas, está aí, elas se movimentam, mas ainda não tem um grau de liberdade intenso. O estado gasoso, a intensidade da força de coesão entre os átomos e moléculas é muito pequena, a agitação molecular muito intensa, o que permite uma movimentação atômica desordenada e com grande velocidade. Não apresenta forma e nem volumes fixos, são expansíveis e compressíveis, isso é importante notar. Se você pegar um gás, colocar num vasilhame, colocar uma tampa, empurrou a tampa ou puxa, comprimindo ou expandindo, você tem a deformação, o volume ocupado pelo gás, que é todo o volume do recipiente. Então eles são compressíveis e muitas vezes expansíveis também. Tá aí um exemplo, é claro que o estado gasoso você precisa confinar num recipiente, pelo que eu acabei de explicar, e o que é importante notar aí à direita seria o grau de liberdade das moléculas ou átomos, e aí você observa uma grande agitação molecular, uma energia cinética alta e uma independência entre os átomos e moléculas, movimentando e colidindo não só entre si, mas também nas paredes do recipiente, beleza?
O estado físico de uma substância é função da sua temperatura e pressão. Tanto é que eu vou fazer o diagrama de fases levando em consideração um gráfico pressão-temperatura. Então, nós vamos nos pautar nessas duas medidas físicas, temperatura e pressão. Diagrama de fases. Bom, o que acontece? Na mudança de estado, você deve estar lembrado que eu defini os estados da matéria graficamente pela temperatura em função do tempo em minutos. E aí você tem o seguinte, aqui nós tínhamos o estado sólido, começava aqui o processo de fusão, aqui nós tínhamos uma mistura de sólido mais líquido, aqui nós temos o líquido já totalmente fundido, aqui o estado líquido, líquido ainda no ponto de começar a ferver, aqui a mistura de líquido com gasoso, aqui só gasoso e aqui gasoso acima da temperatura de ebulição. Lembrando os dois pontos importantes, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E aí o que acontece? O diagrama de fases ele vai ser um gráfico que representa mais ou menos isso daí, só que um pouquinho diferente. No final dessa aula, o que eu tenho que ter definido para você são essas etapas. Ou seja, eu vou ter uma região sólida, uma região líquida, uma região gasosa, e aí nós temos as curvas. Essa curva que eu estou passando aqui, por exemplo, é a curva de passagem do sólido para o líquido, ou seja, é a curva de fusão ou de solidificação, porque o processo pode ser inverso. Aqui nós temos a curva de vaporização, passagem do líquido para o gasoso e vice-versa. E nós temos aqui a passagem do sólido para o gasoso diretamente, que é a chamada curva de sublimação. Então, aquelas constantes nesse gráfico aqui, quando vem para o diagrama de fases, são essas curvas que eu defini aqui. Detalhe importante, nós vamos ter dois pontos importantes, vai ser explicado mais para frente, o primeiro eu já vou explicar aqui agora, que é o ponto triplo, que é esse ponto aqui. Repare que esse ponto é um ponto em que os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, eles coexistem. Isso é possível com um bom laboratório, você consegue fazer com que algumas substâncias coexistam nos três estados da matéria. Você consegue misturar as três ao mesmo tempo. Lembrando que na mudança de estado, nós fizemos isso, por exemplo, com gelo e água, com vapor e água. Agora, nós temos uma situação em que as três coexistem. E isso é chamado de ponto triplo. Aqui eu estou com um diagrama de fases do dióxido de carbono, CO2. Uma coisa importante, cada substância tem o seu diagrama de fases. Esse aqui é válido para o dióxido de carbono. Se você pegar o da água, é diferente. Se você pegar o do ferro, é diferente. Então, eles diferem entre si. Então, por exemplo, para o dióxido de carbono, o ponto triplo dele é a temperatura de menos 56,4 graus Celsius na pressão de 5,2 atmosfera. Então, nessa pressão e nessa temperatura, eu consigo a existência dos três estados ao mesmo tempo. E o que nós vamos fazer ao longo do curso é justamente isso, é analisar a pressão e a temperatura de um determinado estado físico. Por exemplo, se você pegar um ponto aqui, nesse ponto a substância é sólida para essa pressão e para essa temperatura. É assim que você vai analisar, é assim que você vai estudar o diagrama de fases. Esse ponto aqui, que é o chamado ponto crítico, eu vou defini-lo um pouco mais para frente, ele diferencia um estado de vapor, tem diferença, para gás. Aqui vai ser o vapor, no caso do CO2 ele já vem direto para cá como gás. Mas vocês vão ver que para algumas substâncias o gás ele vem para o lado de cá. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Beleza? Então é assim que se estuda o diagrama de fases. Nós temos o seguinte, o PT é o ponto triplo, PC, o ponto crítico. A curva PTA é a chamada curva de fusão ou de solidificação, que é aquela curva azul que eu destaquei agora há pouco. A curva PT-PC é a curva de vaporização ou liquefação. E a curva PTB é a curva de sublimação, seja ela direta ou inversa. Muito bem, diagrama de fases. É um diagrama de pressão-temperatura, como já foi dito. Uma coisa vai acontecer que é o seguinte, nós vamos estipular as nossas construções no plano cartesiano, onde nós vamos ter no eixo das ordenadas a pressão e no eixo das abscissas a temperatura. Então a relação vai ser pressão-temperatura. Uma coisa importante, sabemos que a menor temperatura que nós conhecemos é a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Isso significa que tudo que eu for colocar nesse diagrama
tem que estar de menos 273,15 para frente. Nós não vamos trabalhar com a região atrás dessa linha pontilhada, não tem temperaturas abaixo disso, ok? Então está aí a região em que a gente vai trabalhar. Vamos considerar que você tem um ponto M qualquer, há uma pressão P e uma temperatura T, é assim que você vai avaliar aqui no plano cartesiano. Eu não estou definindo aqui que estado é esse dessa substância, é só uma exemplificação. Pode ser sólida, líquida ou gasosa, não sabemos, mas só para você entender que eu vou estar avaliando duas medidas. Cada ponto M tem um par de valores que corresponde a um estado da substância. A região do gráfico representa todas as regiões possíveis para uma substância limitada pela temperatura de menos 273, foi o que eu disse, beleza? E aí o diagrama será dividido em 3 regiões. Eu vou definir cada uma delas. Uma para o estado sólido, uma para o estado líquido e outra para o estado gasoso. Desse modo são traçadas 3 curvas. Atenção, essas curvas é o que eu vou definir a partir do próximo slide, uma por uma. São as curvas que separam os 3 estados da matéria e que representam a mudança de estado. Muito bem, eu não defini ainda as curvas, vou começar já já, mas quero que você já comece a memorizar o seguinte, olha só. Esse diagrama de fases que eu estou mostrando aí agora, ele vai ser o diagrama final para a maioria das substâncias do nosso cotidiano. Destaque para esse gráfico da seguinte maneira, você tem as regiões do sólido, as regiões do líquido, as regiões do gasoso. E aí você tem cada curva, a curva de fusão ou solidificação, a curva de vaporização ou liquefação e a curva de sublimação. No caso aí a maioria das substâncias. E aí vai acontecer uma coisa bem interessante. Algumas substâncias como a água, o ferro, o bismuto, elas têm um diagrama de fases em que a curva de fusão ou solidificação ela é diferente. Repare que ela é aberta pelo lado oposto, mas as outras duas curvas, a de vaporização e também a de sublimação, se mantém. Isso vai ser uma exceção para a água, isso é muito importante, o vestibular cobra muito isso. Mas ao tal detalhe, eu vou definir agora cada etapa de construção desses diagramas, mas memorize, no final você vai ter essas duas possibilidades de diagramas de fases. E uma coisa importante, o ponto triplo ele é rigorosamente determinado para cada substância. Detalhe interessante, na verdade o diagrama de fases para cada substância, você vai ter pressões e temperaturas diferentes para cada estado, para cada mudança de estado que você tiver. No caso da água, ela coexiste nos 3 estados da matéria quando você consegue levá-la para uma pressão de 4,58 milímetros de Hg ou apenas 0,0061 atm e a temperatura de 0,01 graus Celsius, ou seja, aproximadamente 273,16 kelvins. Então, a água, com essas condições, você consegue tê-la nos 3 estados da matéria. É claro que isso é uma experiência totalmente em laboratório, com equipamentos de alta precisão. Vamos à nossa primeira curva, que é a transição sólido-líquido, a fusão ou solidificação. Representa a situação em que coexistem as fases sólida e líquida da substância. O aspecto da curva depende da substância, como eu mostrei no slide anterior, os 2 tipos de diagrama. Ao sofrer fusão, se expanda ou se contraia. O que acontece? Existem substâncias que se expandem na fusão. Pense no seguinte, se você está fazendo fusão, você está dando calor. Se você está dando calor, está aumentando o grau de agitação molecular. O que acontece? Lembra da dilatação? Então, a maioria das substâncias, elas se dilatam, elas se expandem quando ocorre o processo de fusão. Isso acontece com a maioria das substâncias. Veremos já já as exceções. Então, o que acontece? Imagine aí o nosso plano cartesiano, e aí eu estou definindo a primeira curva cheia, que é essa que está piscando para você. É dela que eu vou falar no momento. Está aí o ponto triplo, aquele patamar constante no gráfico da mudança de estado fica representado no diagrama de fases dessa maneira. Isso significa que se eu tiver uma substância aqui, por exemplo, ela coexiste no estado sólido e líquido. Ela é chamada curva de fusão ou de solidificação, afinal de contas você pode ir sólido para líquido ou líquido para sólido. A região à esquerda dela é o estado sólido,
À direita é o estado líquido. E aí você vai transitar entre esses dois estados. Em cima da curva é sempre a mudança de estado, lembre-se disso. Então, o que acontece? Se você tem uma determinada substância 1 numa pressão P1, ela vai fundir a uma temperatura T1. Se você pegar essa substância e levar por um ponto onde a pressão P2 é maior do que a pressão P1, ela vai exigir uma maior temperatura para poder fundir. Em outras palavras, aumentou a pressão, aumenta a temperatura de fusão e vice-versa, também vale para a solidificação. É o que acontece com a maioria das substâncias. E aí nós temos as substâncias que se contraem com a fusão. Olha que interessante, mais uma vez, você está dando calor, era para a substância o quê? Aumentar o volume, só que em vez de aumentar, ela se contrai. Quais são as substâncias em que isso ocorre? A água, o ferro, o bismuto, o antimônio são exemplos. A água vai ter uma importância enorme, vamos falar muito dela porque ela está ligada diretamente à nossa situação de vida, assim como a da flora, da fauna. Então, ela é extremamente importante. E esse fenômeno da água se contrair quando ela sofre o processo de fusão nos traz muitos benefícios, como veremos. Então, tá aí. Essa é a curva de fusão ou de solidificação para essas substâncias. Repare que ela está invertida. O que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, região à esquerda continua sólido, do lado direito dela é o líquido. Claro que nós vamos transitar sempre entre o sólido e o líquido nessa curva, e aí acontece o seguinte, vamos supor que você tem essa substância numa certa pressão P1, então ela vai ter uma temperatura de fusão ou solidificação T1. E aí você aumenta a pressão. Quando você aumenta a pressão, a temperatura, em vez de aumentar como aconteceu na situação anterior, ela diminui. Ou seja, é o processo inverso em relação à maioria das substâncias. Isso é importante notar. Então, olha, a temperatura de fusão diminui com a pressão sobre o gelo. Um exemplo, a água. A água a 1 atm, ela funde a 0 graus Celsius. Falamos disso lá atrás. A água a 8 atm, a fusão dela ocorre a menos 0,06 graus Celsius, ou seja, uma temperatura negativa de 0,06. Pouca coisa? Sim, mas é significativo. A substância diminui o volume e há uma aproximação entre essas moléculas. Já no próximo slide eu vou explicar um pouco melhor isso daí. Isso acontece porque as ligações químicas características do estado sólido determinam a existência de grandes vazios intermoleculares nesse estado. Com o rompimento da estrutura devido à fusão, esses vazios são ocupados pelas próprias moléculas e, consequentemente, o volume diminui. Já vou explicar isso com um detalhe bem maior. Na solidificação dessas substâncias, o volume aumenta. Então, quando você vai solidificar, acontece o contrário, o volume vai aumentar. Um exemplo é a garrafa cheia d'água que você coloca no congelador. O que acontece? Ela solidifica, o volume aumenta, a garrafa arrebenta quando congelada. Quem já não viveu essa situação? É muito comum também nas regiões em que você tem um frio muito intenso e que muitas vezes você tem a geada e aí as gotículas de água solidificam. Elas podem destruir células vegetais, por exemplo. Bem, comportamento anômalo da água. Aqui eu vou falar da água, mas o que eu vou falar aqui vale para aquelas outras substâncias também do slide anterior. É que a água é a substância da vida, então a gente vai se pautar por esse exemplo. E aí aqui espero que você esteja bem com ligações químicas, porque eu vou precisar de uma ligação química em especial para explicar o que acontece com a água e o seu comportamento anômalo. Muito bem, nos estados sólidos e líquidos, as moléculas de água estão unidas por um tipo especial de ligação denominada pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Então está aí uma figura que representa moléculas de água, átomozinho de oxigênio com os 2 de hidrogênio, e aí repare essas linhas pontilhadas que representam as ligações de hidrogênio. Essa ligação ela é de natureza elétrica e ocorre entre átomos de hidrogênio de moléculas diferentes. Então comece a reparar aqui o seguinte, olha, você tem o átomo de hidrogênio aqui e aqui uma molécula de água. E aí o que acontece? Nós temos essa ponte de hidrogênio como uma ligação elétrica entre esse átomo de hidrogênio e a molécula
de água que está do seu lado. E aí você repara aqui a polaridade, positiva e negativa. Isso gera uma força atrativa entre essas moléculas, vamos dizer assim, através dessa ligação. E aí é o seguinte, as pontes de hidrogênio estabelecem-se pelo fato de as moléculas de água serem polares, isto é, elas apresentam uma certa polaridade elétrica, que é esse maisinho e esse menusinho que você está vendo aí. Cada molécula de água fica circundada espacialmente por outras 4 moléculas de água, sendo que as ligações de hidrogênio ocorrem pela ligação entre o hidrogênio de uma molécula polo positivo com o oxigênio de outra polo negativo. Então, olha, cada molécula que você tem, ela é circundada por 4 outras moléculas. Vai contando aí e vai tentando entender essas ligações, isso é fundamental para a compreensão do que vai ser explicado. As ligações de hidrogênio explicam vários fenômenos da natureza. Exemplos, vamos a eles. O gelo flutua na água. O gelo é menos denso do que a água e, consequentemente, flutua nela. Lembrando que densidade é massa pelo volume e nunca se esqueça de que, quando o volume de uma substância aumenta, por exemplo, pela dilatação, sua densidade diminui, isso para uma mesma massa. E vice-versa, se o volume diminui, a densidade ela vai aumentar. Isso vai ser fundamental, lembre-se disso nas próximas análises. Isso ocorre porque no estado líquido, as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de água estão dispostas numa forma desorganizada. As ligações de hidrogênio nas moléculas de gelo, estado sólido, são mais espaçadas e organizadas, formando uma estrutura rígida de forma hexagonal. Creio que você já viu isso na química, que faz as moléculas ocupar um espaço bem maior do que ocupariam se estivessem no estado líquido, ou seja, volume maior, densidade menor. Esse é o arranjo cristalino das moléculas de água no estado sólido. No estado líquido, lembre-se que a desorganização ela é maior. E aí você tem, como prova, copinho com água e gelo, o gelo flutuando. Ou até mesmo nos icebergs, nos mares, que também flutuam na água. É por isso que se colocarmos água no volume total de uma garrafa e a colocarmos posteriormente em um refrigerador, seu volume se expandirá e a garrafa irá rachar. Foi o que eu disse agora há pouco. Você colocou uma garrafinha d'água no congelador, ela vai estourar. Tudo aquilo que está na base de água, como refrigerante, cerveja, você colocou, a tendência é estourar devido ao aumento de volume. Outro detalhe importante é a chamada tensão superficial na água. As moléculas que estão na superfície do líquido se atraem pelas ligações de hidrogênio somente com as moléculas ao seu lado e abaixo, pois não existem moléculas acima. Já as moléculas que estão abaixo da superfície realizam esse tipo de ligação com moléculas em todas as direções. O resultado é a formação de uma espécie de película ou fina camada na superfície da água que a envolve. Eu vou te mostrar uma figura que ilustra todo esse texto. É isso daí. Você tem aqui, olha, moléculas de água na parte interna, abaixo da superfície. Ela é rodeada por moléculas e tem forças em toda a sua extensão. Aquelas moléculas que estão na superfície têm as forças laterais e por baixo, mas não tem a força por cima. Como tem as ligações de hidrogênio, essas ligações criam uma certa tensão entre essas moléculas que estão na superfície. E essa tensão, ela permite, por exemplo, que insetos pousem na água e não molham ou simplesmente não afundam na água devido a essa tensão superficial, uma vez que o inseto é bem leve. E explica também o formato esférico das gotas de água quando você perturba o nível da água e você consegue formar gotículas. Então essas gotículas elas têm um formato esférico por esse motivo. Então está aí a chamada tensão superficial da água. Outro fenômeno interessante é o regelo, que é o fenômeno no qual algumas substâncias, quando submetidas a determinada pressão, fundem-se e voltam a solidificar-se quando a pressão é diminuída. Isso ocorre muito, por exemplo, nas pistas de patinação.
Quando você passa com o patins no gelo, ele está à pressão atmosférica normal, o patins passou, ele tem uma área de contato, vai fazer uma pressão maior. Quando ele pressiona, muda a temperatura de fusão. E aí é comum derreter naquele ponto em que o patins passou. Logo depois a pressão volta a diminuir, claro, acabou a passagem do patins, volta a pressão atmosférica e é comum essa região solidificar novamente. Tem um experimento que foi feito por um personagem, que é o chamado experimento de Tyndall, que é o seguinte: ele pega um bloco de gelo, que é essa figura que está do lado esquerdo, e ele pega um fio de arame, um fio não muito grosso, um fio fino, e ele coloca 2 contrapesos e envolve o bloco de gelo. O que acontece? O fio fino na superfície do gelo superior pressiona, quando pressiona funde o gelo, ele vai passando, ele vai trespassando esse bloco de gelo. E na parte de cima, devido à saída do fio, ou seja, a pressão diminui, ele volta a solidificar. Então, isso é conhecido com o nome de regelo, é uma situação bastante interessante. Outro fenômeno importante é a sobrefusão, ou também chamada de superfusão. É o fenômeno no qual um líquido é mantido em seu estado de agregação, equilíbrio metaestável, um equilíbrio instável aí no caso, numa temperatura inferior a seu ponto de solidificação. Qualquer perturbação no sistema gera energia suficiente para que as moléculas se organizem e a substância mude para o estado sólido. A temperatura se eleva até o ponto de solidificação e é provocada pelo calor liberado pela parte do líquido que se solidifica, numa reação exotérmica. O que acontece, moçada? Quem já não colocou aí, por exemplo, uma cerveja na geladeira e aí ela está ali próxima do 0 graus Celsius e muitas vezes até um pouquinho abaixo do 0 graus Celsius e aquela cerveja se mantém líquida, ela é à base de água, abaixo de 0 graus Celsius. Só que quando você retira, ela solidifica imediatamente. Esse aqui é o fenômeno que está sendo explicado. Repare, eu tenho um gráfico da temperatura em função do tempo, e aí você, à medida que o tempo passa, você tem a temperatura diminuída aqui, e aí você consegue levar essa substância, por exemplo, até menos 4 graus Celsius, e aí você vai retirar. Quando você retira, subitamente ela sobe a temperatura para 0 graus Celsius e entra no processo de fusão. Esse fenômeno é conhecido com o nome de sobrefusão ou superfusão. É comum levar a água em geladeiras até menos 4 graus Celsius sem ela solidificar. Em laboratórios é possível levar até mais que isso. Agora, uma parte importante, que é o seguinte: aquecimento da água. Nós vamos levar em consideração 2 etapas, de 0 a 4 graus Celsius e acima de 4 graus Celsius. Olha só o que vai acontecer. Quando a temperatura de certa quantidade de água aumenta a partir de 0 graus Celsius, ocorrem 2 efeitos que se opõem. Presta atenção nisso. Primeiro, lembre-se que você está aquecendo de 0 a 4 graus Celsius. Se está aquecendo, o que está acontecendo? Aumentando a agitação molecular. Aumentando a agitação molecular, o que está acontecendo? Era para estar o quê? Dilatando. Vai dilatar. Maior agitação molecular, maior espaçamento entre as moléculas. Então, maior agitação molecular, o que produz um aumento na distância média entre as moléculas. Dilatação. Segundo efeito, as pontes de hidrogênio nessa faixa de temperatura se rompem, causando uma simultânea aproximação das moléculas. Então, são 2 efeitos. Os 2 sempre estão ocorrendo ao mesmo tempo. De 0 a 4, aqueceu, dilata porque a agitação molecular aumenta. Só que as pontes de hidrogênio também se rompem. E quando se rompe, as moléculas se aproximam. E aí eu posso ter 2 distâncias. Uma da dilatação, que aumenta, e uma do rompimento das pontes de hidrogênio, que diminui. E aí o que acontece? Uma distância pode ser maior do que a outra. Muito bem. Olha só. Ambos os efeitos estão sempre ocorrendo, como eu disse. A predominância de um ou outro efeito é que vai acarretar a contração ou a dilatação da água. No aquecimento de 0 a 4 graus Celsius, predomina o segundo efeito, ou seja, as pontes de hidrogênio que se rompem têm uma distância diminuída maior do que a distância da dilatação. E aí, em vez da água dilatar, aumentar o volume, ela vai diminuir o volume. Isso é extremamente curioso e importante para a fauna e a flora, como veremos já já. Nesse caso, moçada, não se esqueça que se o volume diminui, contraiu, a densidade aumenta.
Então tá aí, se você colocar um copo, água num copo a 0 graus Celsius, de 0 a 4 graus Celsius a temperatura aumentando, o volume diminui. Acima de 4 graus Celsius vai acontecer o fenômeno contrário, ou seja, a dilatação fica maior, o aumento pela dilatação fica maior do que a diminuição pelas pontes de hidrogênio. No aquecimento acima de 4 graus Celsius, predomina o primeiro efeito, o volume aumenta, dilatação, a densidade diminui. Eu vou colocar aí um gráfico, repare, um gráfico que representa o volume em função da temperatura em graus Celsius, e aí o aquecimento de 0 a 4 graus Celsius. Repare, onde nesse aquecimento o volume diminui e após 4 graus Celsius, o contrário. O gráfico da densidade, claro, fica numa situação inversa, de 0 a 4 graus Celsius, volume diminuindo, a densidade está aumentando. Detalhe importante, a densidade da água é 1 grama centímetro cúbico na temperatura de 4 graus Celsius. Temperaturas abaixo e acima, a densidade é levemente maior ou menor. Tome cuidado com isso. Esse fenômeno leva a uma explicação sobre o congelamento de lagos e mares, uma coisa bem interessante, muitos devem conhecer isso por aí. Em regiões muito frias, com invernos rigorosos, observa-se que os lagos têm a sua superfície congelada, mas a água no fundo permanece no estado líquido com temperatura entre 0 e 4 graus Celsius. É aí que eu disse agora há pouco que a fauna e a flora agradecem. Imagina que se isso não acontecesse, todo o lago seria congelado, você poderia provocar sérios danos à vida da fauna e da flora nos lagos. O motivo está no comportamento anômalo da água. Num dado instante, a temperatura do ar começa a cair. Então, vamos supor que você está lá na beira do lago, temperatura de 10, 12 graus Celsius, e aí você começa a ter o resfriamento da atmosfera. Então, a temperatura vai cair. Ela está indo lá dos 10, 12 graus Celsius para os 4 graus Celsius. Olha só o que vai acontecer. Vamos avalizar de 10, 12 graus Celsius até 4 graus Celsius, e inferior a 4 graus Celsius. Temos que pensar nas duas etapas, então preste atenção. A água da superfície em contato com o ar vai resfriar, claro, a temperatura está diminuindo, e fica mais densa do que a água do fundo. Bom, se a água está resfriando, o que acontece? Está contraindo, o volume está diminuindo, a densidade fica maior, a água mais fria, mais densa desce, desloca a água mais quente para cima. Vamos falar disso na próxima aula, na propagação do calor. E aí, essa diferença de densidade provoca movimentação da água. Sobe água quente, desce água fria. Ao ser atingida a temperatura de 4 graus Celsius, essa movimentação cessa, pois nessa temperatura a água da superfície fica menos densa que a água do fundo, inverteu, devido à mudança de volume, não sendo mais possível trocar de posição. Se continuar resfriando o ambiente, o que vai acontecer com a água da superfície? Ela vai congelar. Se a temperatura ambiente continuar diminuindo, só se resfria a água da superfície, uma vez que líquidos são maus condutores de calor. A água da superfície pode se congelar, mas a do fundo se mantém líquida. Se você observar a figura, nós temos aí um degradê. A água na superfície a 0 graus Celsius, gelo a 0 graus Celsius, pode coexistir as duas coisas a 0 graus Celsius, e aí você tem faixas de água a 1, 2, 3, 4 graus Celsius. À medida que a temperatura cai, a espessura da camada de gelo aumenta, muitas vezes suportando aí peso como de pessoas patinando, por exemplo. Então esse é um fenômeno também bastante interessante. Muito bem, vamos a mais uma curva, agora a transição líquido-vapor. A passagem de um estado líquido para o estado de vapor é a vaporização, e ela pode ocorrer de duas formas, a evaporação e a ebulição. Uma diferença rápida entre as duas. A evaporação é aquele processo em que você pega uma bacia d'água, põe lá no sol e deixa evaporar. É um processo lento, ela pode ocorrer a uma temperatura muitas vezes inferior à temperatura de ebulição, por exemplo, da água. Você deixa lá 35, 40 graus Celsius, ela vai evaporar, e ela evapora porque aquelas moléculas que estão na superfície, elas não têm aquele contato por cima, então elas saem com mais facilidade da superfície do líquido. Além disso, algumas moléculas podem ter também mais energia cinética do que outras, e isso facilita a evaporação. A ebulição já é um processo mais rápido e turbulento. Você põe para ferver e vai ter uma temperatura própria de ebulição. No caso da água, 100 graus Celsius, que é quando ela ferve. Então essa é a diferença entre evaporação e ebulição. É importante guardar isso. Então tá aí.
Ebulição, processo turbulento, ocorre numa temperatura bem definida para cada substância, sendo a função da pressão. A curva de vaporização representa a substância nos estados líquido e gasoso, claro. Está compreendida entre dois pontos bem definidos, o ponto triplo, que é aquele ponto em que coexistem os três estados, e o ponto crítico que eu vou definir agora. Cada substância tem seu ponto triplo e seu ponto crítico. No diagrama de fases, as curvas de fusão, de vaporização e de sublimação convergem no ponto triplo, que é onde elas se encontram ali as três curvas. Entre essas três, a curva de vaporização é a única que tem um segundo ponto bem definido, o chamado ponto crítico, além do qual essa curva inexiste. Muito bem, vamos começar a entender isso graficamente. Vamos definir primeiro todos os pontos e aí eu vou explicar. Olha só, a curva que está piscando agora é a curva que a gente está trabalhando, que é a curva de evaporação ou liquefação. A curva vermelha que estava antes a gente já definiu, então ela já fica no gráfico. Está aí o ponto crítico. Nós temos uma temperatura crítica e uma pressão crítica para esse ponto, já vou explicar. E aí a coisa funciona da seguinte maneira. É considerado vapor substância que está abaixo da temperatura crítica. Então, se eu tenho uma substância daqui para trás, ela é vapor. Se ela estiver daqui para frente na temperatura, ela é gás. Então, gás, substância acima da temperatura crítica. O gás ele é um estado da substância na qual é impossível condensá-la, condensar é passar do estado de vapor para líquido, por um simples processo de compressão isotérmica. Já vou explicar isso melhor. Então está aí o ponto triplo, estamos fechando alguns pontos já do gráfico, ele começa a ficar mais cheio, repare. A região do sólido, a região do líquido. Agora nós vamos ter a região do vapor e a região do gás. E aí nós vamos transitar nessa curva entre o líquido e o vapor. E aí é o seguinte, abaixo da temperatura crítica é possível passar do estado líquido para o gasoso por uma simples descompressão isotérmica. E é possível retornar do estado gasoso para o líquido por uma compressão isotérmica. A temperatura acima da crítica é impossível você passar do estado gasoso para o líquido comprimindo ou descomprimindo isotermicamente o vapor, no caso o gás. Vou explicar melhor. Se você estiver com uma substância abaixo da temperatura crítica, você consegue passar direto do líquido para o vapor por uma compressão ou expansão isotérmica. Isotérmica, iso igual, térmica temperatura. Repare, a temperatura aqui embaixo está constante, é a mesma. E eu posso passar do vapor para o líquido pelo mesmo processo, ou seja, com a temperatura constante aqui embaixo, repare, eu estou aumentando a pressão, então eu consigo levar isso para o estado de líquido, vapor para líquido. Em outras palavras, é como se você tivesse uma panela com vapor, você pega a tampa da panela, empurra, puxa. À medida que você empurra, puxa, sem mexer na temperatura, você vai ter transição de líquido para vapor ou de vapor para líquido, dependendo do que você fizer, empurrar ou puxar a tampa. É isso que acontece, é isso que é definido como sendo o vapor. Quando a substância está no estado gasoso, você não consegue fazer isso isotermicamente. Ficou meio torto aqui a curva, mas você não consegue fazer isso isotermicamente. Repare, então o limite para a curva de vaporização é esse ponto aqui que é chamado de ponto crítico. Isso é importante de entender, beleza? Por exemplo, a água, a temperatura crítica dela é de 374 graus Celsius, numa pressão de 218 atm. Isso quer dizer que a água a 1 atm a 100 graus Celsius, você não passa para o estado de gás, você passa para o estado de quê? Vapor. Para ser gás, você vai ter que aquecer 374 graus Celsius numa pressão de 218 atm. Vamos à nossa curva, mais uma vez. Então está aí agora definido o ponto crítico, ponto triplo também já é do nosso gráfico. E aí você tem a região do sólido, do líquido, vapor e do gás. E aí, repare que o nosso diagrama de fase está ficando mais cheinho já, com vários elementos. Muito bem, se você tem uma substância a uma pressão P1, ela vai ter uma temperatura de ebulição, T1. Se você aumentar a pressão para P2, a temperatura aumenta para T2. E aqui um detalhe importante, essa curva vai valer para todas as substâncias. Não vai acontecer como lá na fusão, que para a água é diferente. Ainda bem, senão seria mais coisas para guardar. Um exemplo, a água a 1 atm, ela ferve a 100 graus Celsius, mas quando você sobe o morro, ou seja, a altitude de São Paulo aí pouco mais de 700 metros,
a água já não ferve mais a 100 graus Celsius, ela vai ferver a uma temperatura menor, porque a pressão atmosférica ela é menor, beleza? A água na panela de pressão ela ferve a temperatura superior a 100 graus Celsius. Bom, e aí tem também para essa transição do líquido para o vapor alguns conceitos importantes. Um deles é o superaquecimento. A presença de bolhas gasosas no interior do líquido ajudam na ebulição. A vaporização ocorre no interior dessas bolhas. Ao chegar à superfície, elas se rompem liberando vapor. Então, o que acontece? Muitas vezes você está fervendo a água, começa a formar bolhas lá no interior, tá? Devido ao aumento da temperatura. E aí, quando sobem essas bolhas, elas atingem a superfície, elas escapam acima da superfície na forma de vapor. Isso é interessante. Se eliminar as bolhas no interior do líquido, pode-se levar a temperatura acima da temperatura de ebulição. Esse é o superaquecimento. Esse é o caso do micro-ondas, tá? Um copo de água colocado para aquecer, as ondas térmicas não aquecem de baixo para cima, como no fogão. Pelo contrário, de cima para baixo. Isso dificulta a formação de bolhas. Ao retirar a água, o copo d'água, ele entra em ebulição, explodindo suas bolhas. Isso é perigoso. Se você põe água para ferver num copo, no micro-ondas, e você retira isso lá com a mão, a hora que ele sai para a pressão atmosférica, você pode ter a geração dessas bolhas no interior da água e elas podem te queimar. Então tem que ter cuidado com isso. A evaporação, que é a passagem espontânea para o estado de vapor através da superfície do líquido exposta ao ambiente. Temperatura muito abaixo de 100 graus Celsius. Foi o que eu expliquei agora há pouco na evaporação. Colocou a bacia com água lá no sol, vai evaporar. Menos turbulento, temperatura mais baixa. Escape das moléculas. Tá aí, moléculas do líquido com grande energia cinética conseguem vencer a tensão superficial do líquido e escapam para o ambiente. Elas podem ocorrer numa temperatura bem menor e é bem mais lento. Se você quer fazer uma boa evaporação, você tem alguns facilitadores, como por exemplo, maior área de exposição do líquido. Você pega uma bacia e uma panela, a bacia vai evaporar mais facilmente. A ventilação também, se você coloca um ventilador ali na superfície da água, também ajuda. Baixa tensão superficial, que é o caso de alguns líquidos voláteis, como o éter, por exemplo. Temperatura e pressão externa são fatores que facilitam, é claro. Claro que se você colocar num dia frio a água da bacia lá fora, vai evaporar de um jeito. Se você coloca num dia de sol, vai evaporar de outro jeito. Um exemplo são as roupas no varal, em que a água evapora, as águas de um lago, éter e acetona. A umidade relativa do ar está relacionada à evaporação, né? Concentração de vapor d'água na atmosfera. Uma vez que lagos e mares, você tem uma boa evaporação. Muito elevada, a velocidade de evaporação é pequena, então quer dizer, quando a umidade é muita, o peso do vapor sobre a superfície dificulta a evaporação. Quando ela é baixa, a velocidade de evaporação ela é mais alta. Ambiente quente, umidade relativa do ar é baixa, facilita a evaporação do suor, por exemplo, mais confortável. Ambiente quente com umidade relativa do ar alta, o uso de ventilador facilita a evaporação do suor. Repare que são muitos detalhezinhos interessantes sobre a mudança de estado, né? Coisa que a gente não viu lá na outra aula. E nós temos também a chamada pressão máxima de vapor, que é o seguinte. A pressão máxima de vapor de uma substância é a maior pressão que seus vapores exercem em certa temperatura. É influenciada pela temperatura e pela natureza da substância. Acontece o seguinte, vamos supor que você tem um recipiente com água líquida. E aí você pegou um êmbolo móvel, uma tampa móvel. E aí, de alguma forma, você conseguiu no laboratório colocar esse êmbolo bem em contato com a água líquida e não tem ar entre o êmbolo e a água líquida. E aí você vai pegar esse êmbolo e vai suspender ele. Tá? Quando você suspende, você cria uma região de vácuo entre a água líquida e o êmbolo móvel. E aí começa a acontecer o quê? Não tem nada pressionando a água, ela está livre. Então aquelas moléculas da superfície começam a evaporar. Se você aquecer, isso vai facilitar, claro. E aí você começa a ter o quê? Você começa a ter um fluxo, repare as setas maiores, de líquido virando vapor. Só que o vapor começa a pressionar a superfície do líquido e muitas vezes moléculas podem voltar ao estado líquido por condensação. Então você começa a ter uma transição de água virando vapor, vapor revirando água. No início, quando o vácuo é maior, você tem mais saída de líquido na forma de vapor do que o contrário. Tá aí, vapor de água é água líquida. Beleza. O vapor pressiona a superfície do líquido, parte das moléculas retorna ao líquido por condensação, mas as que saem ainda é maior, pressão de vapor. O que acontece num certo instante?
você começa a ter um equilíbrio. A quantidade de moléculas de água que vira vapor se torna igual à quantidade de vapor que volta a condensar e virar líquido. Quando isso acontece, nós temos o equilíbrio. É aí que você tem a chamada pressão máxima de vapor. Então, após certo intervalo de tempo, a velocidade de evaporação se iguala à velocidade de condensação. Nesse momento, temos vapor saturado, e a pressão interna no recipiente corresponde à pressão máxima de vapor do líquido, PMV. A pressão de saturação depende, claro, da natureza do líquido e da temperatura. A pressão de saturação é crescente com a temperatura. Claro, você aqueceu, maior pressão. Quando a pressão máxima de vapor de um líquido se iguala à pressão externa, o líquido entra em ebulição. Então, repare que é outro fator que explica a ebulição. Portanto, quando aquecemos um líquido, estamos aumentando gradativamente a sua pressão máxima de vapor, até que esta se iguale à pressão externa e, consequentemente, ocorra a ebulição. Bom, na panela de pressão é muito comum essa situação da pressão máxima de vapor. Tá? Você tem aí a tampa, claro que você tem uma válvula reguladora de pressão, porque o nosso interesse é que você tenha uma pressão máxima de vapor no interior da panela, ou seja, líquido virando vapor, vapor retornando para o estado líquido. E a pressão no interior da panela alta, o que facilita o cozimento dos alimentos. Ok? Outro recipiente que também usa a pressão máxima de vapor é o botijão de gás. Muita gente acha que o botijão de gás é só o gás no seu interior. Não é bem assim. 85% do volume no botijão é estado líquido. E aí você tem o vapor do gás. E ele está na chamada PMV, ou seja, parte do vapor parte para o líquido e do líquido parte para o vapor. Quando você abre aí o registro para poder acender a chama do fogão, está indo gás, evidentemente. E aí você tem, claro, reações enquanto esse gás está fluindo pelo interior do cano até a chama do seu fogão. Beleza? E aí nós temos a calefação. Calefação é o seguinte, vaporização que ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície que se encontra a uma temperatura muito maior do que a temperatura de ebulição do líquido. Durante o processo, as bolhas de líquido ficam suspensas num colchão de vapor e executam um movimento rápido e desordenado à medida que diminui de volume. A ausência de contato é explicada pela rápida e intensa vaporização das gotas líquidas do lado mais próximo da chapa aquecida. Bom, é o seguinte, muitas vezes você pega aí o chapeiro, por exemplo, o cara que faz lanche, alguma coisa do tipo lá na padaria, e a chapa está numa temperatura acima de 100 graus Celsius, estou falando em relação à água. Acima de 100 graus Celsius, aí você joga a água por cima dela. Quando você joga a água, como a chapa está a uma temperatura acima da temperatura de ebulição da água, o que acontece? Parte das moléculas de água se vaporizam ali naquela região entre a superfície da chapa e gotículas de água. E aí é muito comum esse vapor, claro, ele está numa pressão alta, ele segura partículas de água acima dele. Então, é como se você tivesse uma cama, um colchão de vapor próximo à superfície da chapa. Então esse fenômeno recebe o nome de calefação. E aí nós vamos ter também a condensação, que é a passagem do vapor para o líquido num processo menos turbulento. Então ele é o inverso da evaporação. A liquefação seria a passagem do vapor para o líquido num processo parecido com a ebulição, né? Então a condensação, ela comparativamente seria como se fosse a evaporação. O vapor d'água presente no ar, e o ar tem muito vapor d'água, é responsável pela neblina, pelos óculos embaçados quando saímos de um lugar frio e entramos em um lugar quente, e também pelas gotas de água que ocorrem no exterior de copos ou garrafas geladas. O que acontece? O vapor d'água ao redor desses objetos, ao encontrar-se com tais superfícies que estão a uma temperatura mais baixa, se condensa formando gotículas de água líquida. Existem aplicações dessa transição na indústria e até mesmo estudos científicos. Uma delas é a purificação de substância através de destilação. Neste processo, um líquido é vaporizado a uma temperatura em que suas impurezas continuem no estado líquido. Em seguida, o vapor resultante é passado por um tubo frio, a fim de resfriá-lo para que condense e resulte numa substância pura. E aí nós temos algumas situações, né, de condensação. Então, uma garrafa que você tirou do freezer é colocada em contato com o ar atmosférico, o vapor da água do ar atmosférico resfria e condensa, vira líquido. Outra situação é a do avião. Muita gente acha que aquela linha de fumaça que sai do avião, ela é proveniente aí da queima do combustível do avião. Não, não é.
muitas vezes o ar que entra na turbina quente, ele entra em contato com o ar mais frio, e aí ocorre o fenômeno da condensação. Tá? Então, normalmente isso é vapor d'água mesmo. E aí nós temos, por exemplo, gotículas de água, né? E aí nós temos, por exemplo, uma última situação que seria a do vidro, né? Um vidro que é colocado num ambiente frio, você pode ter a condensação do ar no entorno dele. E por último, a transição sólido-vapor, que é a última parte do nosso gráfico. A passagem de um sólido para estado de vapor gasoso constitui a sublimação, também chamado de ressublimação ou cristalização, ou ainda sublimação direta e inversa. A curva de sublimação representa a substância nos estados sólido e gasoso. Detalhe importante, só ocorre em pressões inferiores ao ponto triplo, se estende até o zero absoluto por aproximação. Então está aí o nosso plano cartesiano, e aí a nossa última curva, que é a curva de sublimação. E aí, claro, nós vamos transitar entre sólido e vapor. Ponto crítico está aí, nosso gráfico começa a ficar completo, ponto triplo, região do sólido, região do líquido, região do vapor, região do gás. E aí, se você tem uma substância a uma temperatura T1, a uma pressão P1, ela vai ter uma sublimação à temperatura T1. Se você aumentar a pressão para P2, a temperatura de sublimação aumenta para T2. O iodo e a cânfora, a pressão atmosférica, passam diretamente para o estado de vapor quando aquecidos. Muito bem, moçada, fechamos diagramas de fases. Lembre-se somente de uma coisa. A maioria das substâncias, o diagrama de fases tem essa cara. Lembre-se do caso da água, do ferro, do bismuto, que a curva de fusão é diferente. Então, você tem que saber reconhecer numa questão de vestibular, automaticamente, o diagrama de fases de substâncias quaisquer com a água, ou o ferro, ou o bismuto. Isso cai muito no vestibular, beleza? Muito bem, com isso fechamos essa aula. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Por hoje é isso, grande abraço e até a próxima.